Olá, queridos, povo abençoado por Deus, família só Jesus na causa. Amados, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja aí com você, com a tua casa, com a tua família, nesse dia, no nome de Jesus. Amém, queridos? É uma alegria, é uma felicidade, é um prazer, é um privilégio começarmos o nosso dia buscando ao Senhor, adorando ao Senhor e meditando na sua palavra nesse momento de reflexão diária com o missionário. Você é novo por aqui? Seja muito bem-vindo a esta família só Jesus na causa. Amados, hoje é o nosso penúltimo vídeo desta série A Importância do Perdão. E vamos aprender com um homem extraordinário da Bíblia, com a história de José. Um homem que teve tudo para carregar no seu coração a mágoa, mas que decidiu perdoar, inspirado por Deus. Em Gênesis capítulo de número 50 e no verso 15 em diante, assim está escrito: depois da morte do pai, os irmãos de José disseram: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Então mandaram dizer a José: antes que o seu pai morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servo do Deus do seu pai. Quando recebeu essa mensagem, José chorou. Verso 18. Depois os próprios irmãos vieram, se curvaram diante dele e disseram: aqui estamos, somos seus servos. Verso 19. Mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. É verdade que vocês planejaram aquela maldade contra mim, mas Deus mudou o mal em bem, para fazer o que hoje estamos vendo, isto é, salvar a vida de muita gente. Não tenham medo, verso 21, eu cuidarei de vocês e dos seus filhos. Assim, ele os acalmou com palavras carinhosas que tocaram o coração deles. Glória a Deus por essa palavra. A história de José, queridos, é uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia. No Antigo Testamento, é uma das histórias mais inspiradoras e é um fato verídico, sabe? A história de um menino, de um jovem, sabe? Que tinha tudo, queridos, tudo para crescer com o coração amargurado, tinha tudo para carregar no seu coração o ódio, sabe? Por quê? Você que é cristão aí do outro lado, imagino eu, deve conhecer a história. José vem de uma família de 12 irmãos, filho de Jacó. E José tem um sonho. Quando ele conta o sonho a seus irmãos, no coração dos irmãos nasce uma fúria, nasce um ódio, nasce uma raiva. E esta fúria, esta raiva, leva ao coração dos seus 10 irmãos a vontade de matá-los. E eles pegam José, eu estou fazendo um resumo da história, eles pegam José, sabe, lançam em uma cova, depois retiram José e vendem para os ismaelitas como escravo. Agora, sabe quem fez isso? Os próprios irmãos de José, nascidos do mesmo pai, viviam na mesma casa, sabe, tinham um convívio familiar. Esses mesmos irmãos pegam e agora vendem José como escravo. Queridos, um jovem que tinha todo um futuro pela frente, um jovem promissor, agora se vê na condição de escravo, sabe, tramado pela sua própria família, pelos seus próprios irmãos. Ele tinha tudo para crescer com raiva, com ódio, querendo vingança. Levado ao Egito, lá José se torna escravo de Potifar. E quando ele sai da mão de Potifar, vai para o cárcere do rei do Egito, de Faraó. E ali mais de 2 anos se passaram e José naquele lugar.
naquela prisão, em um calabouço, um lugar fedídico, um lugar terrível. Sabe, queridos, até no dia que Deus de lá tira José. E ele se torna uma das pessoas mais importantes de todo o Egito, governador de todo o Egito. Agora, queridos, imagine comigo, ele agora tem a chave na mão, ele agora tem o poder na mão, ele agora tem a oportunidade de pagar os seus irmãos na mesma moeda. Ele agora tinha tudo a seu favor, sabe? Ele agora era poderoso, ele tinha um exército que vivia sobre as ordens dele, ele tinha um povo que o obedeciam, era só ele mandar, dar ordem para aquele exército, que o exército pagaria na mesma moeda os seus irmãos. E o que acontece no texto que a gente leu? Sabe, Jacó vem para o Egito com todo o seu povo e ali morre. E no capítulo 50, quando Jacó morre e é enterrado, nasce no coração dos irmãos um medo de José se vingar. Porque, creio eu, que eles imaginavam que José não tinha se vingado ainda, esperando a morte do seu pai. Porque no verso 15 que a gente leu, a palavra de Deus diz que depois da morte do seu pai, ou seja, Jacó, os irmãos de José disseram entre si: talvez José tenha ódio de nós e vá se vingar de todo o mal que lhe fizemos. Primeiro, eles reconheciam que tinham feito mal a José. Eles tinham tramado, tentaram primeiro matar, depois venderam como escravo, tiraram o filho da presença do pai. Queridos, então eles imaginavam que no coração de José havia um desejo de vingança. E era normal pensar diante de tudo que eles fizeram. Então eles mandam até José. O medo era tanto que eles não vão. Eles mandam até José para dizer: olha, o teu pai, antes que morresse, ele mandou que pedíssemos a você o seguinte: por favor, perdoe a maldade e o pecado dos seus irmãos, que o maltrataram. Portanto, pedimos que perdoe a nossa maldade, pois somos servos do Deus do seu pai. Quando recebe essa notícia, José chorou. Agora, o mais interessante aqui é a resposta de José. É o que José, um menino que teve uma infância roubada pela maldade dos seus irmãos, agora ele tinha o poder a seu favor, um povo à sua disposição para pagar a maldade dos seus irmãos. Mas José prefere, tem um coração na qual Cristo tinha o controle. O verso 19 diz: mas José respondeu: não tenham medo, eu não posso me colocar no lugar de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, Deus é quem julga as nossas causas, sabe? Sendo Deus quem julga as nossas causas, perdoe aqueles que te ofendem, perdoe aqueles que te causam dano, que te causam mal, que te causam prejuízos. Perdoe, queridos, porque é Deus quem vai julgar. Agora, se você não perdoa quem te ofende, você está se colocando na mesma condição de quem te ofendeu. Se você não libera perdão sobre a pessoa que te causou dano, te causou prejuízo, que fala mal de você, que te critica, que tenta degrenir a tua imagem, queridos, você está se colocando pior que ele. Principalmente quando essa pessoa é uma pessoa ímpia, porque você tem o Espírito Santo, você tem a presença de Deus. Então é eu e você que temos que ser diferente. Nós não podemos nos colocar no lugar de Deus para julgar e dizer: eu não vou perdoar. Não, queridos, perdoe. O perdão vai atrair a bênção do Senhor para a tua vida. O perdão vai abrir os céus sobre você, os céus sobre tua casa, sobre tua família. Até mesmo os que te criticam, um dia vão reconhecer a presença do Senhor em você. Quando? Quando você resolver perdoar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E mesmo José reconhecendo que eles fizeram maldade, pode ler o continuar do texto, 20 e 21, versículo, você vai ver que José reconhece que realmente eles fizeram a maldade contra ele. Mas ele decide perdoar. Ele disse: eu não estou no lugar de Deus para perdoar ou não perdoar. Eu decido perdoar, porque quem tem o Espírito Santo, quem carrega o Espírito Santo,
a quem o Espírito Santo controla os seus impulsos, esse decide perdoar. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus. Meu Deus, obrigado por esta palavra. Senhor, que o meu irmão, essa minha irmã, que até aqui ainda está relutando, Pai, para liberar perdão, Pai, toque nesse coração, toque nesta vida, faça mudança, tire, Pai, a dureza do coração, isso que está impedindo do perdão ser gerado neste coração. Pai, em nome de Jesus, todo espírito de raiva, de ódio, de rancor, de amargura, que impede o perdão de ser liberado, caia por terra, Senhor, em nome de Jesus. Que assim seja, para a glória e louvor do teu nome. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Seja como José, decida perdoar, ainda que essa pessoa esteja maltratando você, perdoe. Amém? Perdoe, porque o perdão vai favorecer você diante de Deus quando Deus resolver fazer justiça. Amém, queridos? Que Deus te abençoe e te guarde em tudo, graça e paz.